de raios lúcidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em desejo por liberdade desafia o nosso peito a própria morte. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, estrelas forte pálido colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza, terra dourada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, dos filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e a luz do céu profundo, fulguras o Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Porque a terra mais arriba, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amor. A pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, lá para o que sentas estrelado, e diga o verde louro desta flora, mas no futuro e glória do passado, as sedes da justiça clama forte, verás que o brilho teu não pode mudar, nem tem quem te adora a própria morte, terra morada. Entre outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mais gentil, pátria amada, Brasil. Fala. Boa tarde a todos. Havendo quórum regimental e sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido o deputado Ismael dos Santos para que proceda a leitura de 3 atas de sessões anteriores. Boa tarde, senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. Ata da 31ª sessão ordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de junho de 2020. Na presidência, deputado Mauro da Nadal, secretarias, deputado Nilson Berlanda. Às 15 horas do dia 10 do mês de junho do ano 2020, nesta cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão ordinária. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o senhor deputado Nilson Berlanda, quarto secretário, para proceder à leitura da ata da sessão anterior, que, em consonância com o primeiro artigo do 106 do regimento interno, o senhor presidente deu por aprovada. Expediente, o senhor presidente solicitou que se procedesse à distribuição. Grande expediente, nesse horário destinado aos partidos políticos, ocupar a tribuna os senhores deputados, doutor Vicente Caro Preso e Milton Obes, Bloco Social Democrático, Sargento Lima, PSL, Altair Silva, Bloco PP, PSB, Republicanos, Bruno Souza Novo, Moacir Sopelsa, MDB, Maurício Kudilac, PL e a senhora deputada Luciana Caminati, PT. Ordem do dia. Após ser discutido pelo senhor deputado doutor Vicente Caro Preso e pela senhora deputada Paulinha, foi aprovado ex officio em primeiro turno pelo processo nominal, o projeto de lei complementar 09/2020, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação: 30 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Foram aprovados os pedidos de informação 377, 378 e 380/2020. E as moções 258 a 260, 263 e 264/2020. Momento seguinte, o senhor presidente submeteu à votação pelos processos nominal as moções 261 e 262/2020, obtendo as seguintes votações: 8 votos sim, 19 votos não e 1 abstenção, ficando assim ambas rejeitadas. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16 horas e 50 minutos. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata.
Leitura da ata da 10ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de junho de 2020. Presidência do deputado Mauro Nadal, secretarias do deputado Nilson Berlanda. Às 16h51 do dia 10 do mês de junho do ano de 2020, nessa cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovado em segundo turno pelo processo nominal o projeto de lei complementar 009/2020, com emenda substitutiva global, obtendo a seguinte votação: 30 votos sim e sem nenhum voto contrário ou abstenção. Na sequência, o senhor presidente encerrou a sessão e convocou outra extraordinária para as 16h53. Para constar, eu, primeiro secretário, lavrei a presente ata. Por fim, ata da 11ª sessão extraordinária da 2ª sessão legislativa da 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, realizada em 10 de junho de 2020. Presidente, deputado Mauro Nadal, secretarias, deputado Nilson Berlanda. Às 16h53 do dia 10 do mês de junho do ano de 2020, na cidade de Florianópolis, capital do Estado de Santa Catarina, reuniu-se a Assembleia Legislativa em sessão extraordinária. Ordem do dia. Foi aprovada a redação final exarada ao projeto de lei complementar 009/2020. O senhor presidente deferiu os requerimentos 648 a 656/2020 e comunicou que encaminhará aos destinatários as indicações 1042 a 1073, 1082 a 1083 de 2020. Explicações pessoais. Fez uso da tribuna o senhor deputado Padre Pedro Balduceira. Nada mais havendo, o senhor presidente, antes de encerrar a sessão, convocou outra ordinária para terça-feira, às 15 horas, para constar. Eu, primeiro secretário, lavei a presente ata, pauta limpa, senhor presidente. Obrigado, deputado Ismael. Dou por aprovadas as atas que acabam de serem lidas. Passamos de imediato, então, ao horário destinado aos partidos políticos. O primeiro horário de hoje pertence ao MDB, pelo tempo de 13 minutos e 30 segundos. Solicito a assessoria que proceda à distribuição do expediente. Deputada Ada De Luca. Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Próximo horário pertence ao PSL, pelo tempo de 7 minutos. Presidente, se eu soubesse que estava vaga, eu teria preparado. PSL. Boa tarde, senhor presidente. Deputada Ana, por gentileza. Oi, deputada. A palavra está contigo. Muito obrigada, presidente. Primeiramente, agradecer a liderança do nosso partido, na pessoa do deputado Sargento Lima, que me concedeu esse espaço. Quero ser muito breve. O município da minha terra natal, o município onde nasci, Itajaí, completou 160 anos, uma cidade histórica, cidade portuária de Santa Catarina, segundo maior PIB do estado, com o segundo maior porto do Brasil, cidade onde os meus pais se conheceram, se casaram, cidade onde nasci e também cidade onde eu morava na ocasião em que me elegi deputada estadual. Quero parabenizar a cidade, não sou disso, quase não faço homenagens aqui na Assembleia Legislativa, mas nós temos lido notícias recentemente a respeito dos casos de Covid, de contaminação de coronavírus no meu município de Itajaí. Então, nós temos, por exemplo, uma notícia do NSC Total que diz que os prefeitos de Itajaí e Balneário Camboriú estão reunidos para tratar desses casos de emergência e podem possivelmente apertar as medidas de restrição no município em decorrência da aceleração dos casos de Covid. Temos também uma notícia que saiu no portal G1 do Globo, que diz que Itajaí passou Florianópolis e agora é a terceira cidade com mais casos de Covid-19 em Santa Catarina. Outro portal já nos diz o seguinte, ND+, diz que, segunda cidade com maior número de mortes, Itajaí pode endurecer quarentena. Então, prestar a minha solidariedade às vítimas itajaienses e lembrar e fazer um apelo, novamente um apelo ao nosso governador do estado. Nós fizemos uma solicitação formal para que o governador viesse a pagar as emendas parlamentares, distribuir as emendas parlamentares, ao menos aquelas destinadas à saúde. E no meu caso específico, para Itajaí, nós destinamos mais de R$1,5 milhão de reais em investimentos. Especificamente para o Hospital Marieta, nós destinamos R$700 mil. Então, gostaríamos de novamente fazer um apelo ao governador que sinalizasse, que respondesse, que indicasse
a possibilidade de cumprir esses pagamentos para ajudar o Hospital Marieta, que é um hospital que está com ampliação de leitos para receber essas vítimas do Covid. Então, só para encerrar, ser breve, não tomar o tempo dos senhores deputados, parabéns para a minha cidade. Itajaí é um orgulho ser itajaiense. E, por favor, governador, uma atenção para o nosso município, coisa que o senhor não fez durante muito tempo, aí já 1 ano e meio de mandato, poucas vezes visitou o município, pouco se interessou por ele, mas pedimos clemência aí no caso do coronavírus. Obrigada, senhor presidente. Temos 4 minutos restantes. Mais alguém gostaria de usar complementação de horário, PSL? Próximo horário pertence ao bloco parlamentar PP, PSB e Republicanos, pelo tempo de 10 minutos e 30 segundos. Senhor deputado, senhor presidente, meu boa tarde. Eu não sei aí no plenário, alguns dos colegas estaria inscrito para falar, mas posso dividir o meu horário com os colegas aí do plenário da nossa bancada. Todos aqui no plenário do PP estão dizendo que o tempo é integralmente seu. Então, eu quero primeiro agradecer a oportunidade de fazer uso da palavra na tarde de hoje, senhor presidente, e saudar a todos os deputados, todas as deputadas aqui presentes, senhores e senhoras, os telespectadores da TV Assembleia Legislativa e também da Rádio Digital. Na última quarta-feira à noite, nós recebemos uma triste informação lá do Extremo Oeste, né? Principalmente das cidades de Descanso e Belmonte, sobre um tornado, né? Eu quero aqui compartilhar essa palavra com todos os deputados da bancada do Oeste, que todos se mobilizaram prontamente. Eu tive a oportunidade de falar com o secretário da Defesa Civil, o coronel João Batista, que prontamente designou todas as equipes da Defesa Civil do Estado, da região, para fazer o pronto atendimento ainda naquela noite e madrugada dentro. Foram mais de 27 municípios atingidos na região, mas os municípios mais atingidos foram de Belmonte e Descanso. E o tornado, ele acabou passando exatamente naqueles pontos das casas onde, perdão da palavra, mas parece que assim, nas pessoas mais necessitadas, em pequenos comércios, e derrubou várias casas, destelhou. Felizmente, no meio dessa tragédia, não tivemos nenhuma morte, o que é algo de se comemorar. Houve muita perda financeira dos prejuízos causados, tanto para a agricultura como para o comércio, também para a indústria e as casas. Várias casas ficaram destelhadas, mas apenas 14 pessoas precisaram de atendimento médico de imediato, mas nada de grave que tivesse correndo risco de vida, né? A agricultura foi extremamente afetada. Eu quero aqui agradecer ao deputado Padre Pedro, que, em nome da bancada do Oeste, acompanhou o governador na ida lá em loco, na sexta-feira, e pôde ver os estragos perto. E agora nós temos que, em conjunto com a bancada do Oeste, todos nós juntos, dialogarmos com o governo para que a ajuda, eu sei que na hora da tragédia, aquela ajuda mais próxima, ela chega rápido, né? Ela para tampar o telhado com lona, todo mundo se mobiliza, a comunidade. O problema é o pós, né? Que é a reconstrução, que são as casas que precisam ser reconstruídas, são os galpões, são a agropecuária que ficou atingida, as lavouras que ficaram danificadas, né? E isso precisa de um apoio bem forte por parte do governo do Estado. E aí é importante a participação da Secretaria da Agricultura, colocando recursos através do Fundo de Desenvolvimento Rural, para que os produtores atingidos possam ter rapidamente condições de reestabelecer a sua atividade principal. Mas prontamente eu queria fazer um agradecimento a toda a equipe da Defesa Civil,
que agiu, a Defesa Civil, que há vários anos vem se destacando em Santa Catarina na eficiência, no atendimento às pessoas que precisam em momentos de dificuldade, e mais uma vez a Defesa Civil se fez presente, assim como o governo do Estado, e agora nós precisamos fazer com que as ações prometidas ou comprometidas cheguem o mais rápido possível. Ainda tem casas que precisam complementar a parte do telhado, né, e muitas pessoas ainda estão morando na casa de vizinho, de parente ou de amigos, porque perderam totalmente as condições de moradia. Mas eu queria aproveitar esse momento, senhor presidente, para parabenizar a nossa gente, aos prefeitos da região que se mobilizaram, várias prefeituras da região que não foram atingidas, exemplo de São José do Céu, que deslocou uma equipe para lá para ajudar no atendimento, para ajudar na recuperação. Essa solidariedade da nossa gente realmente é um exemplo muito gratificante, e por isso quero aqui fazer o registro que no meio dessas adversidades é que a gente conhece as pessoas, os líderes, são nos momentos difíceis. Por isso eu quero fazer um agradecimento a todos os municípios, à Defesa Civil, a todos que se envolveram, a todos os colegas da bancada do Oeste e também os deputados de outras regiões que também se envolveram, cobrando, agilizando, ligando, para que nós pudéssemos criar uma forma de atendimento. Deputado Altair, me concede uma parte, deputado Altair? À sua disposição, amigo. Eu gostaria de cumprimentá-lo, deputado Altair, pelo seu pronunciamento, pela bancada, creio que de todo o Grande Oeste de Santa Catarina, região que sofreu muito por conta da estiagem e que, infelizmente, acabou sofrendo também em função do excesso, daí deu excesso de chuvas e do tornado que atingiu as cidades de Descanso e Belmonte. E eu também quero me associar a Vossa Excelência, e creio que nesses momentos, além da solidariedade a toda a população, a gente precisa, há alguns momentos que tem que se reconhecer quando o trabalho é bem feito. E eu estive hoje, deputado Altair, e senhoras e senhores deputados, visitando a Defesa Civil e conversei com o secretário João Batista, e ele me mostrou a realidade logo depois do tornado, de quantas casas em Descanso e Belmonte, completamente destelhadas, e logo em seguida, as casas totalmente já cobertas. Então, foi uma ação extremamente ágil. Geralmente, as pessoas que mais precisam, esperam por mais tempo, têm as suas casas cobertas por lonas, e enquanto que as pessoas que são melhor aquinhoadas, conseguem recuperar as suas casas em menos tempo. Desta vez, o que aconteceu foi exatamente o contrário. As pessoas com mais sofridas tiveram as suas casas cobertas de telhas por ação da Defesa Civil, enquanto que as pessoas com melhor poder aquisitivo não tiveram a mesma condição de fazer uma ação assim tão ágil, demonstrando uma satisfação. Quando eu vi essa cena, deputada Paulinha, porque a Defesa Civil, ao agir assim, pôde dar uma resposta quase que imediata. Eu acho que esse é o verdadeiro papel da Defesa Civil, de dar um socorro, não como a gente via há alguns anos atrás, cujas providências eram muito tardias e as pessoas próprias tinham que, do seu bolso,
fazer as providências, muitas vezes sem ter as condições. Então, eu quero aqui render as minhas homenagens, ao mesmo tempo que a solidariedade àqueles que sofreram, mas também a homenagem a todos da Defesa Civil, enfim, toda a população dos 2 municípios que, junto com a Defesa Civil, puderam boa parte dos prejuízos serem cobertos de uma forma muito rápida. Deputado Padre Pedro, Vossa Excelência que esteve lá acompanhando o governador Moisés, quer aproveitar um minutinho aí também para passar a sua impressão? Obrigado, deputado Altair Silva. Eu quero aqui dar o depoimento em nome de toda a bancada catarinense, e de maneira muito especial a bancada oeste, a qual o deputado Maurício, que é o nosso coordenador, me incumbiu de poder estar lá presente em nome da bancada, e a qual eu tenho feito com muito respeito e com muita dedicação. Já na madrugada do dia do acontecido, estive lá presente e acompanhando no dia seguinte e, ao mesmo tempo, também na sexta-feira, quando o governador, juntamente com toda a equipe de governo, lá se fizeram. Realmente, para mim, foi um momento assim muito triste, porque me veio à memória a lembrança daquilo que aconteceu em 2009 em Guaraciaba. Lá, infelizmente, morreram 4 pessoas vitimadas pelo tornado e tivemos sorte que Descanso, Belmonte, os 2 municípios mais atingidos, nós não tivemos nenhuma morte, mas a destruição ela foi enorme, foi grande. Mas ao mesmo solidariedade e a solidariedade daquele povo, não só dos municípios, mas da região toda. Mais um minuto para concluir, deputado. Também, deputado Altair, e vou fazer uso da palavra para relatar um pouquinho o acontecido. Obrigado. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo horário pertence ao Bloco Social Democrático, PSD, PDT, PSDB e PSC, pelo tempo de até 15 minutos. Fará uso da palavra o deputado Ismael dos Santos. Obrigado, senhor presidente. Mais uma vez cumprimentando os senhores deputados e senhoras deputadas. Na esteira do deputado Altair, também expressar aqui a nossa solidariedade aos nossos amigos do Oeste Catarinense, em especial da cidade de Belmonte e Descanso. Nosso gabinete também fez uma ação solidária ali naquela região e parabenizar a Defesa Civil, que de uma forma ágil e rápida acionou as ferramentas necessárias para amenizar o sofrimento dos nossos catarinenses naquela região. Senhor presidente, estamos aí ainda em plena pandemia, tentando, não é, discernir quando será o pico, né? Não sabemos se isso vai se estender ainda por julho, agosto, setembro. Esperamos que efetivamente tenhamos condições do ponto de vista da saúde pública e governamental para os enfrentamentos necessários. Mas eu estava pensando, senhor presidente, o que a população, e agora vamos falar da população catarinense, não é? O que a população catarinense está esperando do nosso governo, deste parlamento, em tempo de crise como este? É claro que, mais do que nunca, precisamos de liderança. Liderança que passa por caráter, liderança que passa por gestão. O povo catarinense espera dos governantes, e aqui falo do Poder Executivo e do Poder Legislativo, diálogo. O que faltou até agora. Esperamos que, com as lições que temos de forma dura e penosa enfrentado nos últimos dias,
os nossos governos possam efetivamente ter diálogo com a sociedade, com os diferentes segmentos. E mais do que isso, senhor presidente, eu chamaria de capacidade para buscar respostas às demandas. É preciso buscar e reinventar o governo para que efetivamente esteja na ponta, e aqui falo de duas questões essenciais, que é a saúde e a questão econômica. Muita gente tem nos indagado, nos perguntado, e eu, neste final de semana, fiz muitos contatos, e é claro que a indagação do povo catarinense, em especial aqueles que se interessam pela res pública, pela coisa pública, é sem dúvida a questão da CPI, que hoje tem mais uma etapa, mais um capítulo. Quais são as expectativas, quais são os rumos, que norte vai tomar a CPI. E eu lembrava-me de uma frase de Carlos Nejar, poeta da nossa Academia Brasileira de Letras. Carlos Nejar diz em um dos seus poemas: governar é estar todos os dias sob julgamento. Então, quem intenta, não é, estamos aí no limiar de mais uma eleição, se é que vai acontecer em 2020, não é, quem busca um cargo no parlamento, seja no parlamento municipal, no executivo, precisa estar atento a isso. Não é? Governar, quer do ponto de vista legislativo, quer do ponto executivo, é estar todos os dias sob julgamento. E aí serve uma outra frase, e eu concluo com ela, senhor presidente, apenas nessa rápida intervenção nesta tarde, de Mahatma Gandhi, quando falando também sobre as questões políticas, ele dizia que, em política, a vida não deve ser feita de prazeres, mas de responsabilidade. Repito, em política, a vida não deve ser construída pensando-se em busca de prazeres, mas de responsabilidade. E aqui falo do protagonismo do parlamento catarinense, na responsabilidade que tem tido nas votações, nas moções, nas indicações, nos debates, focados na saúde, focados na economia, agora também na questão da educação. É assim que nós poderemos dar resposta às angústias da sociedade catarinense. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelo espaço. Deputada Paulinha, Vossa Excelência quer fazer a complementação do horário? Gostaria muitíssimo, senhor Por presidente. gentileza. Daqui a pouco eu já assino contigo, tá, meu amor? Bom, primeiramente, muito boa tarde a todas e todos os colegas aqui do Parlamento. Quero também fazer coro às palavras da deputada Ana Campanholo, quando parabeniza o município de Itajaí pelos 160 anos de história. É uma cidade que, naturalmente, também temos fortes vínculos em razão de ser Itajaí a capital dos bombinenses, Muito antigamente, e até hoje, quando os problemas de saúde se agravam, a nossa referência está ali, compartida também com o município de Balneário Camboriú, no Ruth Cardoso, mas muito no Hospital Marieta. Então, eu entrego meu abraço fraterno a todos os cidadãos itajaienses pela passagem dessa data. Bem, eu quero também dizer para Vossas Excelências que me felicita a notícia de que mais 120 novos respiradores da VEG foram entregues hoje. Isso porque nós temos, sim, uma situação muito agravada da Covid nesses próximos dias, ainda que eu repita, o Estado de Santa Catarina, em condições sanitárias, tem, senhor presidente, uma situação apartada do país. Ainda assim, já somamos aí 200 óbitos, 14 mil casos confirmados até então, e por essa razão eu quero trazer aqui duas matérias protocoladas já na casa, uma das quais eu peço, inclusive, apoio de Vossas Excelências. A minha assessoria vai fazer um requerimento para pedido de tramitação de urgência, porque nós todos fomos aí surpreendidos esta semana com a notícia de que aqui em Santa Catarina, 4.753 servidores públicos, senhor presidente, foram habilitados a receber
o auxílio de R$ 600, o auxílio emergencial para pessoas de baixa renda, que foi promovido pelo governo federal. Bem, em primeiro lugar, é importante resguardar a possibilidade de fraudes por terceiros, envolvendo aí o número do CPF de servidores, de pessoas de boa-fé, e isso é evidentemente que pode ter acontecido. Mas no caso do uso efetivo desse recurso para um servidor, por um servidor público, isto não pode ser tolerado de modo algum, de modo algum. O servidor efetivo, no caso, ele tem inclusive uma estabilidade de vida funcional. O servidor comissionado, pela confiança que goza do seu mentor, do seu gestor, ele também tem hoje a previsibilidade de um emprego que mais de 500 mil catarinenses perderam. Os auxílios emergenciais foram criados para atender as pessoas que nesse momento se encontram em situação de vulnerabilidade social, em risco efetivo. E por isso nós oferecemos a essa casa um projeto de lei que eu imagino os meus colegas na CCJ, inclusive, vão poder melhorar, talvez, a matéria, mas que exemplarmente pune servidores públicos que tomam para si esses recursos que não são seus. E o projeto ele prevê a exoneração daqueles que têm cargos em comissão, mas também prevê que servidores efetivos tenham um processo administrativo julgado em 60 dias no máximo, com afastamento e perda dos recursos pecuniários que lhe cabem. Este tipo de prática, senhor presidente, não coaduna com Santa Catarina, com os nossos valores e com os valores do serviço público catarinense. E aí, em muitas ocasiões, o povo ele fica revoltoso conosco, com a política, com o servidor público, por causa desses maus exemplos, que não refletem a nossa capacidade, o nosso empenho, o nosso esforço. Por isso que eu entrego esse projeto de lei a essa casa, rogando aos meus colegas que me ajudem na tramitação de urgência. Uma outra matéria que a gente protocola, senhor presidente, cria também um fundo de desenvolvimento solidário no âmbito do Estado de Santa Catarina, para que seja esse fundo fomentado por recursos provenientes daqueles que têm uma mínima estabilidade hoje. Não é, como anteriormente essa casa já viu matérias, uma contribuição obrigatória, compulsória. Não, é uma proposta de criação de fundo com aporte de recursos voluntários, de cargos eletivos e de servidores que não têm hoje o risco de perder a sua condição laboral. Um Estado que tem hoje um registro tão significativo de empregos fechando, não pode também, no seu serviço público, deixar de exaurir todas as alternativas possíveis para proteger a sua população. Deputada Paulinha, uma parte? Pois não, deputada. Boa tarde, colegas. Boa tarde, deputada Paulinha. Um assunto muito importante, né? Eu também ia falar, mas eu queria só perguntar uma coisa, deputada Paulinha e nobres colegas. Será que não são os mesmos que dizem que todo político é corrupto? Que nós somos corruptos? De repente, né? Era de fazer até uma sondagem. Tá, deputada Paulinha? Era só isso. Obrigada, deputada Ada. E dizer que esse tipo de circunstância a gente não pode mesmo tolerar. Eu já tive o desprazer de conviver, senhor presidente, uma ocasião ainda quando prefeita, com situações de servidores que se apropriaram de recursos de Bolsa Família. Pense. E agora não é diferente. A gente tem que abolir essa prática do território catarinense, indubitavelmente, está aí a proposta. Eu quero, por fim, também, me compete aqui me solidarizar a todas as famílias que foram vitimadas por esse tornado no Oeste, enaltecer aqui o trabalho dos meus colegas da bancada do Oeste, do deputado Padre Pedro, e agradecer com muito carinho a visita que foi feita nesses dias, agora na sexta-feira, pelo governador do Estado. Quero também, assim como os colegas que me antecederam, registrar o brilhante trabalho realizado pela equipe da Defesa Civil,
deixar o meu abraço ao secretário João Batista pela celeridade no primeiro atendimento, senhor presidente, de ajuda humanitária, onde nós tivemos aí 200 e, conversando hoje com o deputado João Batista também, ele me dizia que foram 290 famílias vitimadas seriamente na perda de seus lares e 27 municípios atingidos pelo tornado. Então, eu quero muito fazer esse voto também de gratidão aos agentes públicos que trabalharam para a recuperação mais eficiente possível nesse momento de dor dessas famílias. Lembrando também, senhor presidente, que o Estado tem feito um trabalho que vale destaque aqui nessa casa em relação às questões de estiagem. Hoje, inclusive, eu tive uma reunião com representantes da FECAM, da Secretaria de Agricultura, da IPAGRE e também da Defesa Civil. E me foi relatado que dos 114 municípios requerentes, alguns que fizeram requerimento recém, nesse fim de mês, temos aí 51 municípios já habilitados, 16 em fase de publicação, 40 que retornaram agora para a reanálise e ainda 15 processos que até o dia 29 tem um compromisso da Defesa Civil liberar na tramitação de decretação de emergência, para que naturalmente os municípios possam se habilitar na questão de captação de recursos. Mas eu quero também destacar a Secretaria de Agricultura, que colocou na praça agora mais um programa para perfurações de poços, um programa bem bacana para a construção de cisternas, com 1,5 milhão de recursos novos. Também fez uma adaptação ao programa Irrigar e já tem aí, pelo esforço da Secretaria de Agricultura e IPAGRE, mais de 8 milhões de recursos disponíveis nessa matéria. Então, senhor presidente, hoje eu trago aqui o meu desabafo de catarinense, porque, de fato, o Estado precisa, o país, ele precisa superar alguns algoritmos que são postos aí, como se fossem fábricas de produção do que é o caráter de um homem ou de uma mulher. Eu tenho dito que questões de caráter, elas vêm antes das ideologias partidárias. E a gente tem que reforçar valores éticos, sim. Agora, essa questão dos auxílios emergenciais passou a ser uma das nossas prioridades. Claro que a gente tem, eu volto a dizer, é necessário que se preservem nomes, porque CPFs podem ter sido utilizados por má fé, por fraude de outros. Mas o Estado de Santa Catarina, ele precisa mostrar para os seus que tem efetivo valor no serviço público. Era essa a minha contribuição nesse dia, senhor presidente. Muito obrigada. Próximo horário pertence ao Partido dos Trabalhadores, pelo tempo de até 6 minutos. Fará uso da palavra o líder da bancada, o deputado Fabiano da Luz. Senhor deputado Mauro de Nadal, deputados, deputadas, a todos que nos acompanham, eu quero trazer um pouco mais de informações sobre os episódios que aconteceram na semana passada no oeste de Santa Catarina, que chamou muita atenção pelo que o tornado causou em Descanso, Belmonte, Ipuaçu. Nós estivemos visitando os municípios, acompanhando de perto a recuperação, o trabalho. Inclusive, tem até algumas fotos e imagens aí que o pessoal pode ver, quem não conseguiu visualizar o que aconteceu lá. Mas o que mais me chamou a atenção, Pedra 90, a solidariedade, a rapidez com que a sociedade regional se organizou. Porque o temporal aconteceu de terça para quarta-feira e no sábado já estavam previstas novas chuvas. E é muito curioso de estar lá e acompanhar como casas foram arrancadas inteiras do lugar e levadas para 20, 30 metros de distância e continuaram lá inteira, apenas deslocadas. Mas, conversando com alguns
moradores, com alguns atingidos, conversando com alguns prefeitos, com alguns secretários de obras, o que impressionou? A solidariedade de empresas, de pessoas, de voluntários, de profissionais liberais, que já na quarta-feira estavam lá, ajudando a recolher os entulhos, recolher a sujeira e já construindo, já repondo o telhado das casas para que quando chegasse a próxima chuva, tudo já estivesse pronto. Inclusive, quando eu cheguei no hospital em Descanso, o presidente do hospital falava comigo e chegou uma empresa que ele não sabia, pediu se tinha algum problema, ele falou que tinha algumas telhas do hospital que estavam danificadas. Em questão de meia hora, aquela empresa, com seus profissionais, subiram no telhado, trocaram as telhas, resolveram o problema e já se deslocaram para ajudar numa casa vizinha. Então, esta solidariedade do povo fica evidenciado nesse trabalho de recuperação que foi feito nos municípios. E também, inclusive, nós estamos propondo uma emenda na Lei de Diretrizes Orçamentárias, prevendo que o Estado precisa ter um recurso destinado, reservado, para as intempéries, para socorrer rapidamente. Conversava um pouco aí com o prefeito Sadi Bonamigo de Descanso, justamente porque, na reunião que fizeram com o governador, isto foi na sexta-feira, haviam alguns colchões disponíveis em Joaçaba. O próprio prefeito disse, eu não vou deslocar um caminhão daqui até Joaçaba, são 300 quilômetros, mais 300 quilômetros para voltar, para pegar alguns colchões. Isso tem que estar próximo, teria que estar em São Miguel do Oeste, ou Chapecó, ou enfim, espalhados pelo estado em pontos que fossem de fácil acesso. E também ginásios, praças públicas, equipamentos públicos foram danificados e na visita do governador não ficou acordado, não ficou sinalizado nenhuma liberação de recursos para ajudar esses municípios a recuperar os locais públicos. As casas, houve solidariedade das pessoas e rapidamente foram recuperadas. Mas para os locais públicos é que falta agora uma ajuda governamental, porque as prefeituras sozinhas não vão conseguir recuperar as escolas, as unidades de saúde, os ginásios de esportes, até a prefeitura tiveram vidros quebrados, telhado danificado, mas enfim, há esta necessidade também do governo dar uma resposta rápida nesse sentido de recuperar os órgãos públicos da mesma maneira como a sociedade deu no sentido de recuperar as casas. Quero também dividir esse espaço com o deputado Neudi Sareta, para que também faça uso da palavra. Deputado Sareta. Acho que o microfone está desligado, Sareta. Deputado Sareta, microfone. Está desligado seu microfone, deputado? Está sem volume aí o microfone, deputado Sareta. Estou aqui? Ô, deputado, a informação que nós temos aqui é que o problema no seu computador aí, que aqui nós não estamos ouvindo. De boa? Tá. Depois o deputado participa então. Mas é isso, deixar esse registro, primeiro da solidariedade e a segunda, reconhecendo que a Defesa Civil do Estado agiu rapidamente, mas que mesmo assim nós precisamos ter um controle. Deputado Fabiano, se me permite, uma parte. Pois não, deputado Milton. Nós acompanhamos o que aconteceu lá e realmente muito triste. Mas aí fica um exemplo da falta que faz a autonomia e o fundo que existia na Defesa Civil, que foi criado na época pelo governador Raimundo Colombo. Esse fundo hoje não tem mais. Nós tínhamos, no orçamento da Defesa Civil, deputado Fabiano, 5 milhões de reais para ajuda humanitária
com todos os registros de preço feito para compra imediata quando desse uma emergência, para poder entregar em menos de 24 horas, aí em telhas e até comida, colchão, e tinha 5 milhões de reais para ajuda e auxílio aos municípios para arrumar estrada, para arrumar uma obra pública, enfim, nós tínhamos dinheiro na hora para fazer e sempre era disponibilizado na hora. A Defesa Civil era a primeira a chegar. E isso o governador Carlos Moisés precisa restabelecer na Defesa Civil. Não adianta ir lá visitar e dizer que não tem dinheiro. Repõe o fundo da Defesa Civil, deputado Fabiano, é isso que nós temos que brigar. Autonomia para poder dar resposta imediata numa hora difícil como essa, o deputado Mauro de Nadal conhece muito bem. Próximo horário pertence ao PL, pelo tempo de até 8 minutos. Deputado Mauro. Deputado Maurício, Vossa Excelência está com a palavra. Eu tenho o deputado Berlanda, o deputado Márcio, talvez queiram utilizar, mas como morador da região, eu estive lá acompanhando esses fatos, estive sexta, sábado, domingo. Na sexta-feira pela manhã, o deputado Padre Pedro representou a bancada do Oeste lá acompanhando o governador. E, inclusive, eu tenho umas fotos que eu queria pedir aí para a técnica mostrar, eu mandei hoje por e-mail, também dos estragos, assim como o deputado Fabiano. Aqui onde mostra essa imagem, aí era um galpão na saída de descanso para Itapiranga, do Antoninho Reck, ali o deputado Mauro conhece bem, o deputado Pedro, era um galpão e uma casa. E vejam como ficou aí pela destruição, pelo vento do tornado. Tem outras imagens também aí, pode passar. Foi realmente uma destruição muito forte e só graças a Deus não tivemos mais vítimas nessa ocorrência, tanto no município de Belmonte quanto de Descanso. Inclusive, tivemos, parece, 3 pessoas que precisaram de atendimento hospitalar. No restante, foram só grandes danos materiais. Eu quero concordar aí a solidariedade, jovens, estudantes, famílias. Realmente, uma casa aí ficou sem telhado, completamente destruída. Então, houve uma mobilização da comunidade e até o governador, quando esteve lá, falou dessa mobilização para a recuperação dos estragos e nós temos que registrar. Realmente, onde o vento passou, ele arrancou árvores, cortou árvores pela metade, estudantes aí universitários e juventude no município de Belmonte, onde foi montado um QG para arrecadação e distribuição de materiais, que tem mais uma ou outra... Aqui essa foto, não sei se dá para aproximar, mas a foto de cima é da quinta-feira, com os telhados todos destruídos pelo tornado. E o telhado de baixo, já com as telhas ali, o Brasilite, as telhas que chegaram da Defesa Civil no sábado à tarde, já o bairro inteiro recuperado. E diga-se de passagem, recuperado pela força da população, inclusive eu quero registrar o vereador Zé Juvenardi, que levou mais de 20 pessoas do bairro Santa Rita, em São Miguel, para lá ajudarem na cobertura das casas. Então, eu vejo, o deputado Milton falou, a questão do Estado não é tão problemática, porque ginásio, parte pública, nós temos como repassar os recursos para atender essa população. A dificuldade que nós temos é a população carente, que não tem seguro, que não vai ter cobertura e que não tem como o Estado alavancar recursos. Então, nós temos que ter uma preocupação, mas é no recurso para o cidadão menos favorecido. O mais favorecido
ele tem seguro da sua propriedade, ele consegue recuperar rapidamente. O que é de obra pública vai recuperar com recurso público, é possível, e, infelizmente, os pequenos é que são os mais atingidos. Então, como o deputado Fabiano falou ali, seriam recursos humanitários para reconstruir casas de pessoas em situação de carência, bairros mais humildes que nós precisamos. Então, dizer que a Assembleia Legislativa se fez presente, vários deputados estiveram lá, o deputado Padre Pedro, o deputado Fabiano, que acompanharam, o deputado Padre Pedro representou a Assembleia na visita do governador, que vamos dizer, faltou com sensibilidade, mais uma vez, o governador do estado, porque ele ficou menos tempo em Belmonte e Descanso do que ele ficou em São Miguel para lançar pré-candidato a prefeito. Como é que o governador viaja para o oeste, lá onde aconteceu uma calamidade, e vai lançar candidato a prefeito? Eu tenho o site da Peperi, o portal da Peperi, tem 85 comentários sobre a ida do governador lançar candidato à prefeitura de São Miguel do Oeste. Realmente lamentável a manifestação das pessoas repudiando essa atitude do governador. Então, não sei se ele aproveitou o evento para lançar e foi visitar os atingidos, ou se ele foi visitar os atingidos e aproveitou para ir a São Miguel fazer o lançamento de candidatura. A gente tem que ter sensibilidade. As pessoas em cima das casas, se ajudando, famílias acomodadas na casa de outras famílias, todo mundo enfrentando dificuldade, e o governo vai lançar candidato a prefeito em São Miguel ali. Então, Descanso, de Belmonte a Descanso são 10 quilômetros, Descanso a São Miguel são 10 quilômetros, ele ficou mais tempo no lançamento das candidaturas do que na visita às famílias atingidas. A Defesa Civil foi atuante, atendeu com telha, com a cobertura pelas casas, isso é importantíssimo, foi feito. No sábado à tarde chegou um caminhão de telha, e no domingo a comunidade se mobilizou, como eu disse, foram pessoas de vários municípios da região e ajudaram a população a recuperar o telhado, a recuperar suas casas, aquelas que não foram totalmente destruídas, que felizmente foram só algumas totalmente destruídas. E, graças a Deus, como a gente falou, não termos vítimas fatais, não termos vítimas com mais gravidade, com tudo aquilo que aconteceu. Então, registrar que a Assembleia esteve presente. E o que nós temos que equacionar, deputado Mauro, é encontrar uma solução de financiamento, ou de apoio, financiamento para as pessoas carentes que são atingidas nessas calamidades. Então, eu disse, quem tem um pouco mais de recurso, tem seguro, vai recompor a sua casa. O que é órgão público tem recurso público. E, infelizmente, a população mais carente é que não é atendida nesse momento. Mas só dizer que a Assembleia esteve presente, foi importante, a região vai se recuperar, já vinha com o problema da estiagem, a pandemia e agora o tornado. Obrigado, presidente. Fim do horário destinado aos partidos políticos, passamos à ordem do dia. Nós temos um projeto extra-pauta, trata-se do PL 406.8/2019, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 22 da Lei 12.929 de 2004, que institui o Programa Estadual de Incentivo às Organizações Sociais e estabelece outras providências. Consulto os senhores líderes, se alguém tem alguma objeção de nós votarmos esta matéria, que tem pareceres favoráveis das comissões de Constituição, Justiça, Finanças e Tributação, Trabalho, Administração e Serviços Públicos.
Deputado Neudi Sareta. Senhor presidente, é o projeto de lei 406? 406.8/2019. Senhor presidente, eu gostaria que não fosse incluído na pauta hoje. Recebemos hoje, até através da Comissão de Saúde, uma série de questão e questionamentos sobre esse projeto e, portanto, gostaríamos que, se possível, não fosse incluído para que nós pudéssemos analisar melhor ele em função de questionamentos surgidos aí durante o dia de hoje. Endossado, então, pelo líder, deputado Fabiano da Luz, não há acordo para votarmos no dia de hoje. Atendido Vossa Excelência, deputado Neudi Sareta. Obrigado, senhor presidente. Pedidos de informação. Pedido de informação 381, autor, deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Administração informações acerca da dotação orçamentária inicial empenhada, disponível, paga e liquidada no Plano Santa Catarina Saúde nos últimos 5 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 382, autor, deputado Rodrigo Minotto, solicitando ao secretário de Estado da Fazenda informações acerca da execução orçamentária do Fundo Social, referente aos gastos com educação especial e superior nos últimos 5 anos. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 383. Pela ordem. Pela ordem, presidente Gessé. Deputado Gessé Lopes. Presidente, é que eu não estou conseguindo dar minha presença aqui. Se pudesse computar minha presença, eu agradeço. Obrigado. Presença confirmada, deputado Gessé. Pedido de informação 383, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do tomógrafo destinado ao Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 385, autoria do deputado Neudi Sareta, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca da falta de medicamentos de uso contínuo para pacientes com fibrose cística. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Pedido de informação 386, autor deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado da Educação informações acerca da homologação das alterações de conselheiros representantes de entidades da sociedade civil no Conselho de Alimentação Escolar que foram formalmente requeridas nos anos de 2019 e 2020. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 265, autor deputado Valdir Cobocchini, cumprimentando a empresa Adami S.A. pelos 78 anos de fundação. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 266, autor deputada Luciane Carminati, manifestando ao presidente do Senado Federal e demais autoridades contrariedade à medida provisória 979 e solicita a sua rejeição. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 267, autor deputado Valdir Cobocchini, cumprimentando a Cardinal Indústria e Comércio Limitada e Associação Brasileira de Indústria de Ferramentas pela doação de 1.000 escudos faciais para a vice-presidência da Fiesc Regional Centro-Oeste. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 268, autor deputado Valdir Cobocchini, cumprimentando a empresa West Rock Limitada pelas medidas adotadas no âmbito interno da empresa para o combate à Covid-19. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Moção 269, autor deputado Fernando Krelink, cumprimentando a senhora Maria Cristina Dias pelas obras e trabalhos de pesquisa em memória do município de Joinville. Em discussão. Não havendo quem queira discutir,
Em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por unanimidade. Moção 270, autor deputado Padre Pedro Baltzeira, cumprimentando os dirigentes e trabalhadores da VEG Equipamentos Elétricos S.A., pelo exemplo de solidariedade com a produção e a doação de respiradores pulmonares para ajuda no combate à pandemia do coronavírus. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos. Requerimentos 660 a 671. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 1074 a 1081. Indicações 1084 a 1110. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, deputado Milton Obos. Sim, a indicação 1074, senhor presidente, eu gostaria de reforçar aqui a importância. Os municípios de Santa Terezinha, Rio do Campo, Taió, Salete, Mirim Doce, Pouso Redondo, lá Santa Terezinha, o município mais longínquo do Alto Vale, a mais de 100 quilômetros de Rio do Sul, e o Estado de Santa Catarina, nessa mudança que fez na Secretaria da Saúde, mudou a referência para o tratamento do câncer com radioterapia. Ali tudo está pertinho de Lages, um bom centro que atendia sempre muito bem o povo do Alto Vale, próximo, e simplesmente mudaram para Blumenau, com essa famigerada 470 que ninguém consegue andar, colocando todo mundo em risco. E essa indicação é para que o governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde, reveja essa mudança, porque a estrutura toda lá de Lages já estava atendendo e muito bem obrigado toda essa população. Então, não tem senso de mudança isso, só cria mais transtorno na vida de toda aquela população desses municípios. Era isso, senhor presidente. Muito obrigado. Deputado João Amin. Senhor presidente, para fazer um registro sobre a indicação 1080.8/2020, fazer menção aos vereadores, o Agnaldo Felipe e também o vereador Marcelo, os dois vereadores de Pedras Grandes, que realmente, no momento que nos provocaram essa ligação entre Pedras Grandes e Tubarão, sempre ressaltaram, né, a importância da indicação pela recuperação da 390, sendo um trecho fundamental entre os municípios, a chegada da cidade, uma rota turística, o acesso também à Serra do Rio do Rastro. Então, fazendo essa importante menção à provocação feita pelo vereador Agnaldo Felipe e o vereador Marcelo, que representam Pedras Grandes. Muito obrigado. Fim da ordem do dia, passamos às explicações pessoais. Para uso da palavra pelo tempo de até 10 minutos, deputado Padre Pedro Baltzeira. Senhor presidente. Deputado Moacir Sopelsa. Deputado Sopelsa, apenas pedir a gentileza se pudesse registrar minha presença, que eu não estou conseguindo aqui. A minha também, presidente. Deputado Titon, também não estou conseguindo aqui. Estaremos registrando, então, a presença do deputado Moacir Sopelsa, deputado Romildo Titon. Deputado presidente Mauro de Nadal, por favor, quero me inscrever nas explicações pessoais. Explicações pessoais, está inscrito o deputado Márcio Machado após o deputado Ivan Nats. Agora sim, com a palavra o deputado Padre Pedro Baltzeira. Senhor presidente, senhores deputados, deputadas e todos aqueles e aquelas que nos acompanham neste momento através da TV Almo, rádio digital. Eu já me manifestei durante a manifestação do deputado Altair Silva, abordando as questões que tomaram conta do oeste do nosso estado de Santa Catarina. Na última semana, mais propriamente na quarta-feira à noite, aonde aconteceu no município de Descanso, reconhecido pela Defesa Civil e pelos pesquisadores, a partir de vários relatos de pessoas da região. Em Descanso, um tornado. E em Belmonte, nós tivemos, assim, um vendaval,
onde, em nome da bancada do Oeste, onde o deputado Maurício Scudelardi, que é o nosso coordenador, tem me incumbido de representar esta bancada neste momento mais difícil, duro daquelas famílias. Assim o fiz desde a madrugada de quinta-feira durante o dia, na sexta-feira, com a presença também do governador do estado e vários secretários adjuntos. E aqui eu quero fazer menção do secretário da Defesa Civil, João Batista, que se deslocou já na quarta-feira à noite para de manhã cedo poder estar lá, fazendo todo o trabalho de reconhecimento, de visitação. Ao mesmo tempo também o secretário adjunto da Casa Civil, Juliano, que lá também se fez presente, junto à comitiva do governador, e o Amândio da secretário da Casa Civil, também, através de vários contatos, não só manifestou a preocupação, mas, ao mesmo tempo, também o compromisso junto ao governo do estado de ajudar aquelas famílias atingidas pelo tornado e pelo vendaval, dos mais de 27 municípios e mais propriamente ditos aqueles municípios lá de Belmonte, Descanso, Iporã do Oeste, Ipuaçu, enfim, tantos outros municípios atingidos. E, ao mesmo tempo, também destacar aqui o secretário interino da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável, o Celso Albuquerque, que também manifestou toda a sua preocupação neste momento. E de dizer de que o governo marcou sim presença e ela foi extremamente importante, porque é um momento difícil daquelas pessoas, daquelas famílias. Foram mais de 500 famílias atingidas, muitas casas totalmente destruídas, galpões, ginásios, escolas, e as lavouras também sendo prejudicadas. Enfim, né, houve um montante muito grande de famílias atingidas e bens materiais destruídos. Graças a Deus, assim podemos dizer, de que não houve nenhuma vítima. Apenas 13 pessoas sofreram algum tipo de ferimento. 2 pessoas mais graves, mas que também já voltaram às suas atividades, né? Portanto, foi um momento assim muito difícil, mas a solidariedade das famílias e da região toda marcou este momento de intempérie que aconteceu naquela região do oeste, extremo oeste do estado de Santa Catarina, né? Eu acredito que essa solidariedade é que ela faz o diferencial nos momentos mais duros, mais difíceis, né? Eu tenho dito logo no começo, na minha intervenção junto ao deputado Altair Silva, de que, para mim, eu fiz uma memória, né, um filme, onde me veio à mente aquilo que aconteceu em 2009, no município de Guaraciaba, onde lá sim houveram algumas vítimas. Talvez o tornado lá tenha sido numa dimensão muito maior do que aconteceu em Descanso, em Belmonte, mas me veio tudo isso à imagem, né, daquelas pessoas, daquelas famílias, e que, portanto, tem marcado emocionalmente, né? Hoje gostaria de uma parte, deputado. Este momento, né, difícil daquelas famílias de Descanso, Belmonte, e com certeza de tantas outras famílias que foram atingidas, né? E dizer de que
a Defesa Civil, aqui de maneira muito especial, destacar aqui a presença do secretário João Batista, uma presença marcante, visitando famílias, os lugares atingidos, conversando, passando a quinta-feira inteirinha, sem contar o deslocamento à noite, durante a madrugada, sexta-feira novamente, fazendo todo um levantamento junto a outras equipes, dando toda uma assistência em nome do governo do Estado, né? E, ao mesmo tempo, também fazendo com que o auxílio pudesse chegar rapidamente às famílias atingidas. Mas eu gostaria, deputado doutor Vicente Caro Preso, antes de lhe passar a palavra, de dizer aqui de que as prefeituras, o poder executivo e legislativo daqueles municípios foram altamente prestativos também. Juntos, estiveram presentes, né, acompanhando passo a passo, ajudando, de fato, né, a colocar telha, a despregar, a pregar telha, enfim, né, a ver quanto mais rápido possível aqueles espaços, né, poderem serem novamente ocupados por aquelas famílias. Então, só para registrar isto, em nome da bancada catarinense, em nome da bancada do Oeste, que a Assembleia Legislativa lá se fez presente sim, né? Ouvindo aquela população e, ao mesmo tempo, também se colocando aqui à disposição para que a gente possa buscar, o mais rápido possível, reconstruir também aqueles espaços públicos que foram destruídos. Agora, ouço, sim, Vossa Excelência, deputado Vicente Caro Preso. Eu queria, senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu queria parabenizar o trabalho da bancada do Oeste, em especial do deputado padre Pedro Baldiceira, que tem feito um trabalho exemplar nessa região. Mas eu queria também ressaltar todo o trabalho do governo, na figura do coronel João Batista, que está desempenhando um importante papel frente à Defesa Civil. Agradecer a presença do governador, né, que é muito fácil reclamar de quando o governador viaja. Alguns reclamam que ele só fica no palácio. Quando ele sai, reclamam, né? Então, eu quero aqui registrar essa sensibilidade, não apenas do governador, não apenas do secretário da Defesa Civil, como da bancada do Oeste, da Assembleia Legislativa e do povo catarinense, que é reconhecidamente, em nível nacional, um povo solidário. Parabéns, deputado. O padre Pedro me concede uma parte, padre. Está desligado o seu microfone, padre Pedro. É o Fabiano, seu microfone está desligado. Sim, Fabiano, pode fazer uso. 20 segundos só para fazer uma pergunta para o senhor. Qual a explicação para o vendaval ter destruído o telhado do posto de combustível? Atrás do posto, a igreja e a casa do padre não aconteceu nada. Depois a praça foi destruída. A casa das irmãs não aconteceu nada. E o salão paroquial teve todo o telhado destruído. Tem alguma explicação para isso, padre? Olha, eu não sou meteorologista, não sou nenhum cientista, né, deputado Fabiano. Eu acredito que precisaríamos de algum especialista para poder dar uma explicação sobre isso, né? Que tem coisas que a gente não tem a capacidade do entendimento e da compreensão, né? Mas... Deputado Sareta. Rapidamente, deputado, apenas como antes no horário do partido não foi possível, apenas para me solidarizar também com todas as famílias atingidas, eu acho que já em nome da nossa bancada do Oeste. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigado. Acho que em nome da nossa bancada do Oeste já fomos bem representados na sua pessoa, dos demais deputados que falaram. Também queria me solidarizar com todas essas comunidades atingidas. Infelizmente, vez por outra, não só a região Extremo-Oeste, o Estado, enfim, o Santa Catarina, o mundo enfrenta alguma intempérie forte. Nesse caso, o Extremo-Oeste já é a segunda em tempos recentes. Vossa Excelência lembrou aí, se não me engano, foi em 2010, né? 2009, né?
Então, também me solidarizar e parabenizar vocês também pela presteza de estar lá presente, ajudando e falando também em nosso nome, em nome de toda a bancada do Oeste. Só 30 segundos, deputado presidente, apenas para terminar, né, e fazer aqui o registro de que foi muito boa, sim, a presença de toda a equipe do governo e o próprio governador Carlos Moisés. E, nesse sentido, eu gostaria também de pedir ao parlamento catarinense para que nós pudéssemos olhar com muito carinho para a PEC 001-2020, que trata dos recursos fundo a fundo. Me parece que essa seria uma alternativa rápida também de resolvermos essas questões. E assim os prefeitos estão nos cobrando da tramitação deste projeto que está na Assembleia Legislativa. Então, ficar aqui esse registro. Obrigado, senhor presidente. Somente para complementar a fala de Vossa Excelência, o deputado Padre Pedro Baltacera, este projeto, de acordo com o acordo de líderes da semana passada, ele deve ser votado com a retirada de uma emenda amanhã, quarta-feira, e previsibilidade para votação em plenário amanhã à tarde, conforme acordo firmado na semana passada. Legal. Obrigado, senhor presidente. Ainda em explicações pessoais, pelo tempo de até 10 minutos, fala o uso da palavra o deputado Ivan Nats. Senhores deputados, senhoras deputadas, muito boa tarde. Sociedade catarinense que nos acompanha também, muito boa tarde. Eu queria, antes de iniciar minha fala, convidar vocês para assistir comigo um vídeo de umas imagens que nós captamos ali em Itajaí, nesse final de semana, que é um pedido da Câmara de Vereadores lá de Itajaí, também de Brusque, da sociedade de Brusque, para que vocês tenham noção do que está acontecendo ali na rodovia Antônio Raio. Se estiver disponível o vídeo, por favor. Na Antônio Raio, mais precisamente na divisa de Brusque com Itajaí, na localidade da Reta dos Padres. Aqui tem um problema grave, uma depressão no asfalto, que coloca em risco, inclusive, a integridade física de quem usa a rodovia. Uma rodovia nova, com vários problemas, falta de passarela, falta de acesso, tem problema de falta de retorno e tem graves problemas também no piso da rodovia, né, Ney? Isso aí, nós já fizemos algumas reuniões com o governo do estado, já fizemos audiência pública e pedimos para ele tomar uma providência. Até hoje nada foi feito, então a gente procurou o deputado Ivan Nats, né, para dar uma força para nós para resolver isso aí, porque se vocês vão ver aí nas fotos, nos vídeos, é perigoso e coloca a vida de quem passa aqui em risco. Vou pedir para a Secretaria de Infraestrutura do Estado de Santa Catarina, que vocês podem perceber aí, a situação gravíssima que coloca em risco, inclusive, a segurança de quem usa essa rodovia. Bom, a situação, obrigado, a situação aí da Antônio Raio, mais precisamente na Reta dos Padres, coloca efetivamente as pessoas que usam essa rodovia em risco. Há uma depressão de aproximadamente 15 centímetros ali na rodovia, numa extensão aproximada de 1 quilômetro, vários defeitos na pista, e também não há sinalização específica naquele espaço ali. E eu queria pedir, né, ao secretário de Infraestrutura, o Tiago, para que ele dê uma atenção especial a esse local. Essa rodovia foi entregue pela metade do caminho, faltam alças de acesso, o capim está entrando dentro da rodovia, pouca sinalização, a estrada construída sem as mínimas atenções à técnica que devia ter sido obedecida, as entradas, por exemplo, os acessos das garagens das pessoas que moram ali em volta da rodovia, em cima da pista. Um negócio trágico para Brusque, trágico para Itajaí, trágico para quem usa a rodovia Jorge Lacerda. E muito perigoso também, muito perigoso. Então, esse pedaço ali de 1 quilômetro na Reta dos Padres precisa de atenção urgente do governo do Estado. Eu espero que o secretário de Infraestrutura esteja nos acompanhando e possa atender o pedido que não é do deputado Ivan Nats. É um pedido da comunidade de Itajaí, é um pedido da comunidade de Brusque, que usa essa rodovia
para circular, para transportar riqueza, para transportar renda, e é uma comunidade que contribui muito com impostos para Santa Catarina. Eu acredito que se essas depressões ali na Reta dos Padres não for recuperada com uma brevidade, nós vamos colocar pessoas e usuários da rodovia numa situação mais cedo ou mais tarde de risco à sua integridade física, razão pela qual fico aqui o meu registro, senhor presidente, senhores deputados, e a minha solicitação à Secretaria de Infraestrutura por atenção especial para esse grave defeito na pista ali, na Antônio Raio, na Reta dos Padres. Muito obrigado, senhores deputados. Explicações pessoais pelo tempo de até 10 minutos. Fará uso da palavra o deputado Márcio Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, deputado Mauro de Nadal, a mesa diretora, nobres deputados que se fazem presentes na Assembleia, os servidores, quem está trabalhando via home office, o nosso trabalho é intenso. E, enfim, presidente, o que me vem hoje a explanar nesta sessão, nós estamos trabalhando muito forte na questão do financiamento do BNDES, da SC 390, que vai ligar a Anita Garibaldi a Celso Ramos. Então, eu já encaminhei uma documentação enviada pelo secretário da Infraestrutura, o Thiago, para a deputada federal Carmen Zanotto, para o senador Jorginho Melo, para que a gente possa realmente viabilizar e agregar valor dentro dessa logística tão importante para a Serra Catarinense e para o estado de Santa Catarina como um todo. Essa rodovia, nós já tivemos várias reuniões com o prefeito João Sidney, com o prefeito Ondino, respectivamente Anita Garibaldi e Celso Ramos, que vai ligar o meio oeste e parte do Rio Grande do Sul com a Serra e vice-versa. Senhor presidente, outro ponto importante também, a pedido dos amantes do futebol daqui de Lages, 71 anos comemorou o Internacional de Lages, instituído em 1949. Então, quero mandar um abraço para o Johnny, que está organizando o evento, bem como para o Zé Melo, que é um ícone, que trabalha na questão do esporte, uma pessoa muito reconhecida aqui, presidente. Na realidade, seriam essas duas contribuições, não vou me alongar. Obrigado. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária para amanhã às 15 horas. Está encerrada a presente sessão. Sagremos um hino de estrelas e flores, num canto sublime de glórias e luz, as festas que os livres frementes de ardores se relembram nas terras gigantes da cruz. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fuja a luz da redenção. Quebram-se férreas cadeias, rojam algemas no chão. Do povo nas epopeias, fuja a luz da redenção. O povo que é grande
amado escravo, e nesta grande nação é cada homem um bravo, cada bravo um cidadão.